Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E antes de começar a nossa aula, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Peço também que deixe lá o seu like, que irá nos ajudar bastante. E não esqueça também de ativar o sininho de notificações para receber a notificação lá no seu celular quando tiver vídeo novo no canal. E também não esqueça de colocar o seu nome e o nome da sua escola, ok? Prontos para aprender mais? Então vem comigo! E hoje nós vamos revisar o assunto predicativo do sujeito. Mas antes nós podemos nos perguntar, mas o que é predicativo? E para essa pergunta eu peço que vocês mentalizem aí duas palavras. Qualificação e adjetivação, ok? Guardem essas duas palavrinhas aí na mente de vocês. E vamos para a definição de predicativo. O predicativo do sujeito qualifica ou classifica o sujeito da oração. É um termo que caracteriza o sujeito de forma momentânea. Então, meus caros, de forma geral, nós podemos dizer que é uma qualidade momentânea ou atribuída. Então, momentânea por quê? Porque nós sabemos que não é algo fixo. Hoje, essa característica pode ser empregada a determinada pessoa, a determinado ser, ao sujeito, né, de quem nós estamos falando, mas só que amanhã pode ser que essa característica não sirva mais para essa pessoa. Vamos ver o seguinte exemplo. Ele está cansado. Nós temos o sujeito ele, nós temos está cansado, é o predicado, e nós temos cansado, que é o predicativo do sujeito. Então, observem aí que cansado, ele está caracterizando o sujeito que é ele, de forma momentânea. Isso quer dizer que ele se encontra cansado, ele está cansado no presente momento. Não quer dizer que amanhã ou depois ele continue cansado. Então, observem bastante aí essa questão. E também observem aí que o predicativo do sujeito, ele fica dentro do predicado, sempre, sempre. O predicativo do sujeito sempre estará dentro do predicado, mas não confundam predicado com predicativo do sujeito. Observe na frase que ele é o sujeito, está cansado é todo o predicado. E dentro do predicado nós temos o predicativo do sujeito. Tá, mas aí vem uma pergunta. O predicativo, ele fica dentro do predicado. Mas como é que há essa ligação? Como que é ligado? O sujeito com o predicativo. Então, o que é usado aí para fazer essa ligação, essa intermediação, é o verbo de ligação. Vamos para a definição de verbo de ligação. O verbo de ligação tem a função de informar e ligar a qualificação ao sujeito. Então, queridos, aí é bem fácil de entender. O verbo de ligação, como o próprio nome já diz, ligação, ele serve exatamente para isso, para ligar o sujeito ao seu predicativo. E sempre o verbo de ligação fará parte do predicado. Entendido até aí? Então vamos agora ver alguns verbos que são mais usados aí nos predicados. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar e tornar-se. Vamos analisar agora a seguinte tirinha do Calvi e do Garfield. E vamos identificar aí o predicativo do sujeito. Observem aí. A alegria é contagiosa. Eu sou imune. Então, nós temos aí uma tirinha bem interessante, né? O Calvi é todo alegre, dizendo para o Garfield que a alegria ela é contagiosa. Então, o Garfield bem assim, sério, tá? Sabe? Não acreditando muito no que Calvi diz, ele pensa e ele fala no pensamento dele. Eu sou imune. Então, vamos analisar as frases. A alegria é contagiosa. A nossa primeira frase. Nós temos a alegria, que é o sujeito, e nós temos é contagiosa, que é o predicado.
Dentro do predicado, nós temos o é, que é o verbo de ligação, que vem do verbo ser, e nós temos contagiosa, que é o predicativo do sujeito. Ele está dando uma característica aí, né? A alegria, que no caso é o sujeito. Nossa próxima frase. Eu sou imune. Nós temos o eu, que é o sujeito. Sou imune, que é o predicado, é tudo que se fala sobre o sujeito. Nós temos o sou, que está dentro do predicado, que é o verbo de ligação, sou, verbo de ligação, e o imune, que é o predicativo do sujeito. Ele está dando aí uma característica ao sujeito, que no caso é o eu. Entendido até aí? Mais alguns exemplos para vocês. Acompanhe. O motorista era muito prudente. Sujeito, o motorista. Verbo, era. Predicativo do sujeito, prudente. Prudente aí está dando uma característica ao sujeito, que é o motorista. Bianca está irritada. Sujeito, Bianca. Verbo de ligação, está. Predicativo do sujeito, irritada. Percebam aí que irritada está dando uma característica a Bianca. Não quer dizer que ela seja sempre irritada, mas ela está naquele momento irritada. Nós temos aí explicações aí nesses exemplos claras de predicativo do sujeito. Então eu trouxe aqui 3 pontos para vocês como resumo do que nós falamos hoje. Acompanhem. O predicativo do sujeito qualifica ou classifica o sujeito da oração. Fica localizado no predicado da oração. Liga-se ao sujeito por meio de um verbo que indica estado transitório ou ainda mudança, continuidade ou aparência de um estado. Nós temos aí, meus queridos, o resumo do que nós falamos hoje, predicativo do sujeito. Lembre-se que predicativo é uma qualidade, é uma característica, fica dentro do predicado, aquela palavra-chave que se refere ao sujeito, ok? Então não esqueçam mais. Eu trouxe hoje uma atividade de fixação para vocês. Observem a seguinte tirinha do Calvin. O que é isto? Parece nojento. É comida vegetariana, faz bem para você. Vegetariana? Eca! Eu não sou vegetariano, eu sou sobremesiano. Então aqui nós temos a presença de um neologismo aí, uma palavra criada pelo Calvin, que é o sobremesiano. Ok? Então vamos para as questões. O efeito de humor na tirinha reside no emprego de um predicativo do sujeito. Aponte-o. Letra A, nojento. Letra B, vegetariana. Letra C, vegetariano. Letra D, sobremesiano. E aí qual será a palavra? A próxima questão. O predicativo une-se ao sujeito por meio de um verbo. Vamos ver que verbo é esse. Letra A, transitivo direto. Letra B, de ligação. Letra C, intransitivo. Letra D, transitivo indireto. Então, queridos, não esqueçam de responder essas questões. Coloquem sua resposta aqui nos comentários. E também não esqueçam de deixar o like aí para nós, de se inscrever no canal. Ainda não é inscrito? O que aconteceu? Te inscreve, meu filho, no canal que vai ter sucesso. E também ativa o sininho de notificações, que quando tiver vídeo novo, vai aparecer lá a notificação para vocês, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.